ali naquela situação, que a gente fala assim, meu Deus do céu, mas que difícil. Só que esse processo faz parte para lá na frente você viver aquilo que Deus sonhou para você. Então vamos falar sobre isso? Vem comigo. Hoje vamos falar sobre o processo, que é uma pauta na vida cristã muito importante. Imagina que você aceitou fazer um filme e você é protagonista desse filme. Só que não deixaram você ler o roteiro, mas te fizeram uma promessa de que seria incrível e maravilhoso. E você aceitou. Aí, a cada dia vão te dizer o que você vai fazer e vai aparecer algumas coisas. E você vai ter que acompanhar um roteiro que você nem sabe qual que é. Servir a Deus é um pouco parecido com isso. Para você entender melhor, vamos olhar a história de José. José, ele recebeu um sonho. E dali começa toda a narrativa da história dele. A gente percebe que ele vai passar por várias etapas. E se a gente parar para observar, cada etapa dessa ele aprende algo. Porque na época que José sonhou esse sonho, ele era ainda muito novo, ainda tinha muitas coisas para aprender. Por mais que a trajetória dele tenha sido difícil, tenha sido desafiadora, ele se manteve firme, fiel, o que fez com que ele de fato chegasse na hora certa naquilo que o Senhor tinha sonhado para a vida dele. Penso eu que se de repente José simplesmente tivesse sonhado e simplesmente tivesse ido para a terra a qual ele virou governador e de repente se tornasse governador, ele não estaria preparado. É como se eu falasse para o meu filho assim, eu vou te dar um carro. E aí o meu filho fica super animado porque eu vou dar um carro para ele. Só que o meu filho tem 10 anos. E aí o meu filho falou assim, eu quero logo esse carro, não vou conseguir esperar. Aí eu vou lá e entrego esse carro pro meu filho de 10 anos. Bota esse menino para dirigir. É prudente isso? Vai dar certo isso? O carro era um presente bom? Porém, foi entregue na hora errada. E Deus, como é um pai muito sábio, que sabe muito bem disso, ele faz da mesma forma com a gente. Ele nos prepara, ele nos capacita, ele cura a gente, ele transforma a gente para depois ele nos entregar aquilo que ele sonhou para as nossas vidas. Por isso, quando você estiver passando por uma fase difícil, eu levo isso pra minha vida. Toda vez que eu me vejo numa situação muito difícil, eu falo, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. E enquanto eu não aprender, eu não vou sair dessa prova. Então eu vou dar um jeito de aprender logo que eu tenho que aprender, porque eu não quero ficar aqui sofrendo muito tempo, não. Eu levo isso comigo. Então toda vez que você estiver passando por uma prova muito difícil, lembra que se está acontecendo é porque Deus permitiu. E se permitiu é porque tem algo para você aprender durante esse processo. Você vai entender por que disso agora? Não. Vai ser lá na frente. Aí quando você olhar para trás, você fala assim, caramba, não foi que agora faz todo sentido. Mas por enquanto não vai fazer sentido nenhum. Simplesmente busque aprender com aquela situação o mais rápido possível para você passar logo por essa etapa, passar pelos processos que você precisa passar e lá na frente você vai entender comigo em outras fases, em outros momentos. Porque Deus, ele sempre fala com a gente, só que às vezes a gente não está muito atento para entender o que ele está querendo dizer. Esse é o problema. Então, lembre que tudo é fase e tudo tem um propósito, nada é em vão. Se Deus está com você e se você está firme nos propósitos que Deus tem para a sua vida, pode ter certeza que tem um propósito. Claro que você precisa estar firme no que o Senhor quer para você, porque tem coisa também, gente, que é a gente que caça para a cabeça, por desobediência. Tem coisa que nem era para você passar, mas você acaba passando porque você foi desobediente e preferiu fazer conforme a sua vontade. Nesse caso aí, é você mesmo que está procurando, né? Dor de cabeça. Mas se você está caminhando conforme a vontade do Senhor, obedecendo Ele, seguindo o propósito, e mesmo assim está passando por algum desafio, provavelmente Deus está te ensinando alguma coisa e está te ajudando a evoluir para lá na frente algo grande acontecer na sua vida. Como de José, por exemplo. José não procurou aquela situação toda, ele foi levado àquilo. Como Sansão diferente, Sansão de fato falhou, pecou e deu dor de cabeça para a vida dele depois. Então tem essas duas etapas aí que é bom a gente também prestar atenção nisso, tá? Comenta aqui nos comentários o que você achou, vamos estar conversando e amadurecendo junto nessa caminhada em Cristo. Beijos e até a próxima!